Olá, eu sou Paula Medeiros e começa aqui a Revista da Câmara. Em menos de meia hora, as notícias que foram destaque na semana. Na comissão especial, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defende a capitalização da Previdência, mas admite descartar o sistema se o corte de gastos previsto com a reforma for menor que R$ 1 trilhão em 10 anos. Na comissão mista foi aprovada uma medida provisória que retira do Ministério da Justiça o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e o entrega ao Ministério da Economia. O governo e o ministro Sérgio Moro defendiam a permanência do COAF na Justiça. A MP seguiu para o plenário. E você vai ver também. Na Comissão de Segurança Pública, o ministro Sérgio Moro diz que a decisão do governo de expandir o direito ao porte de armas não tem a ver com a política de segurança pública. No plenário, a oposição obstrui as votações por causa do corte de 30% no orçamento da educação. Apesar do protesto, foi aprovado o projeto que prorroga benefícios fiscais para entidades religiosas e beneficentes, e o texto seguiu para o Senado. Em função dos cortes no orçamento, o ministro da Ciência e Tecnologia disse aos deputados que só tem dinheiro para o pagamento de bolsas de pesquisas nas universidades públicas até setembro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou à Câmara dos Deputados na semana que passou. Desta vez, o chefe da Economia falou à comissão especial que analisa o mérito da reforma da Previdência e defendeu o sistema de capitalização, muito criticado por especialistas do setor. Teve muito debate, mas também muitas farpas para todo lado. O repórter Thiago Ramos acompanhou. Na mesa, a equipe que propôs a reforma da Previdência. Paulo Guedes defendeu a economia de pelo menos R$ 1 trilhão. O valor daria fôlego para o sistema de capitalização. Fôlego que foi muito questionado. Essa angústia de se é possível fazer a transição ou não, ela também nos atingiu. Nós fizemos vários estudos sobre isso e nós temos a total consciência e daí o pedido de que haja potência fiscal, porque isso não pode ser uma aventura, realmente não pode ser uma aventura. Na capitalização, o empregado contribui para uma poupança própria. Mas se não for suficiente nem para um salário mínimo, aí entra o governo. Se a acumulação num regime de capitalização, num regime de poupança garantida, lá na frente, que deve dar muito mais do que o salário mínimo, se der menos, haverá a camada adicional de fraternidade para garantir o salário mínimo. A única coisa que nós estamos fazendo é justamente permitir que os jovens não caiam na mesma armadilha que a nossa geração caiu. E também teve confusão. Quem fica 16 anos no poder não tem o direito de virar agora com 5 meses ou 4 meses e dizer, olha, tem um desemprego enorme. Deputado, calma. Deputado, eu quero pedir ao ministro, e vou fazer esse pedido com toda gentileza, ministro, que Vossa Excelência possa se resumir a tratar das questões de natureza previdenciária. Em choque, duas opções de sistemas previdenciários e uma infinidade de visões políticas. O economista Fábio Jambiagi, que é uma pessoa intelectualmente honesta, defensora da reforma do governo, num estudo recente, afirmou que para se aposentar num regime de capitalização proposto, com uma remuneração equivalente ao último salário, o trabalhador teria que fazer contribuições mensais de até 32% do seu salário durante todo o período laboral. Isso é de uma covardia sem tamanho. Nós não aceitamos esse regime de capitalização. Nós temos um modelo hoje em que uma empregada doméstica precisa trabalhar 10 anos mais do que a própria patroa. Isso é uma distorção. Não é possível um operário de obra, de construção civil, ter que trabalhar, como é no modelo atual, 10 anos mais do que o próprio empreiteiro que o contratou. Esse é o nosso modelo hoje. Não dá, no bojo de um problema tão profundo como é a reforma da Previdência, querer se discutir um modelo de capitalização, porque o que está no texto ninguém sabe o que é. E aí eu concordo com a oposição quando diz que nós não podemos dar um cheque em branco no sentido de se aprovar uma capitalização que ninguém sabe como é que vai acontecer.
4 economistas. De um lado, Paulo Tafner e Pedro Neri. Eles são autores do livro Reforma da Previdência, Por que o Brasil não pode esperar. Do outro lado, Eduardo Fanani e Eduardo Moreira. O primeiro defendeu uma reforma tributária. O segundo criticou a proposta do governo para a reforma da Previdência. Os dois lados desse debate se encontram em um ponto em comum: o sistema de capitalização. O problema seria o custo de transitar do sistema atual para o novo sistema. E isso também preocupa os deputados. Vamos falar sério, mesmo os economistas que a gente traz aqui para defender a reforma não conseguem defender capitalização. Então, capitalização me parece que é algo que pode surgir como uma poupança garantida e como um mecanismo complementar a partir de uma previdência solidária que garanta uma renda mínima para todos. Na semana que vem, a comissão vai examinar mais algumas peças. Vai ser a vez de discutir a aposentadoria dos servidores públicos, o regime geral de previdência e as aposentadorias especiais, como de policiais e professores. As reuniões estão agendadas para terça, quarta e quinta-feira. Paulo Guedes também era esperado na Comissão de Finanças e Tributação, mas foi representado pelo secretário da Previdência, Rogério Marinho. Insatisfeitos, os deputados decidiram convocar o próprio Paulo Guedes para dar explicações no dia 4 de junho. A reforma da Previdência e o novo Pacto Federativo foram assunto de um café da manhã na casa do presidente do Senado. O presidente da Câmara e governadores também estiveram à mesa e ouviram um pedido do presidente da República. Jair Bolsonaro pediu apoio para aprovar as medidas do governo no Congresso. Temos muitas propostas e essas propostas, em havendo, obviamente, o acolhimento do parlamento brasileiro, poderão se transformar em realidade e minorar o sofrimento de todo mundo. Mas a grande realidade, estamos no mesmo barco e o mar não é de almirante. Mesmo governadores de partidos de oposição ao governo federal disseram que vão apoiar a reforma da Previdência com modificações. O PSB fechou a questão contra a reforma que saiu da CCJ. Tá? Mas o apelo que nós fizemos ao partido é que pudéssemos discutir na comissão especial, contribuindo para que, fazendo as mudanças que achamos interessantes, a gente tenha condições de aprovar pontos da reforma da Previdência pela necessidade que nós temos nos estados de tomar as medidas para o equilíbrio das contas públicas. Os governadores também entregaram uma carta com reivindicações para ajudar a equilibrar as contas dos estados. Entre elas está o Fundeb, o fundo que dá dinheiro do governo federal para a educação básica mantida pelos estados e municípios termina este ano. A Câmara instalou nesta quarta-feira a comissão especial que vai analisar a proposta de torná-lo permanente. Uma dessas pautas importantes para o governo é a MP 871, que tem o objetivo de combater fraudes no INSS. O relatório favorável à MP foi aprovado na comissão mista e seguiu para a votação no plenário da Câmara. A proposta visa combater fraudes na concessão de benefícios previdenciários. Um dos pontos principais do projeto é a criação do Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde trabalhadores rurais deverão comprovar essa condição até janeiro de 2020. Foram recusadas algumas propostas de mudanças dos parlamentares. Uma delas ampliava o prazo de cadastramento para 2029. Outra mantinha a prerrogativa dos sindicatos rurais de comprovar a condição de trabalhador no campo. A nossa avaliação é que essa medida ela retira muita gente da Previdência. E com esse prazo curto e com a retirada dos sindicatos, muita gente vai ser prejudicada. O relator disse que o cadastro sem a participação dos sindicatos elimina uma burocracia para o trabalhador rural e é um instrumento importante para evitar fraudes na concessão de benefícios. O Estado ele ampara em muitas coisas, em muitas situações, e cada situação dessa, você tem um quadrilheiro, um vagabundo tentando se aproveitar para tirar dinheiro público, tirar dinheiro dos pobres coitados do Brasil. Parte do problema está resolvida, agora é acelerar na comissão especial, fazer o mais rápido possível as sessões, o mínimo de sessões e tocar isso para o plenário para aprovar de uma vez por todas.
Outra comissão mista, a que analisa a medida provisória 870, que reorganiza a estrutura ministerial do Poder Executivo, aprovou a saída do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Justiça. Se a MP for aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado e sancionada pelo presidente Bolsonaro, o COAF vai integrar a estrutura do Ministério da Economia, contra a vontade do ministro Sérgio Moro e do governo. A medida foi o primeiro ato do governo Bolsonaro e reduziu de 29 para 22 os ministérios da estrutura do Poder Executivo. Durante a reunião, houve pedidos de mudança ao texto da MP que foram votados em separado. Um desses destaques foi aprovado e retirou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça. O Conselho monitora as movimentações financeiras irregulares ou suspeitas para combater lavagem de dinheiro ou sonegação fiscal. O órgão era vinculado ao extinto Ministério da Fazenda antes da posse do presidente Jair Bolsonaro, que determinou, pela medida provisória, a transferência para o Ministério da Justiça. Cabe agora ao governo tentar reverter essa situação no plenário. A gente já viu que não é fácil, né? Os líderes estão aí, os líderes de centro, os partidos estão fechados em manter o COAF no Ministério da Economia. Pouco depois de encerrada a reunião da comissão mista, o plenário da Câmara pretendia dar início à discussão da medida provisória, mas não houve acordo entre os líderes dos partidos. Acho que daqui a 2, 3 semanas está pronto para votar e a gente vai votar. Além da mudança no COAF, a comissão mista também aprovou um destaque que devolve a FUNAI ao controle do Ministério da Justiça. O vínculo atual era com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A comissão mista também aprovou a recriação dos ministérios das cidades e da integração nacional e extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Regional. Outro destaque polêmico da semana foi o decreto que flexibilizou a posse de armas de fogo, assinado pelo presidente da República. A decisão do presidente Jair Bolsonaro foi debatida na Comissão de Segurança Pública com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que disse que o decreto do porte de armas não é medida de segurança pública. O ministro foi questionado diversas vezes pelos deputados sobre o decreto que facilita o porte de arma para diversas categorias, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira. Advogados, agentes de trânsito, conselheiros tutelares, caminhoneiros e políticos eleitos, desde o presidente da República até vereadores, todos terão direito à posse de arma. E, nesse caso, não vai ser necessário provar a efetiva necessidade para transportar a arma fora de casa. O texto também altera as regras sobre importação de armas e sobre o número de cartuchos que podem ser comprados por ano. O deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, quis saber qual estudo técnico embasou a edição do decreto. Com base em que evidências científicas se espera reduzir o número de homicídios com a liberação de posse e porte de armas. A flexibilização do porte e da posse da arma de fogo é uma política do presidente da República que responde a uma promessa eleitoral. O presidente da Câmara pediu à consultoria legislativa da Casa um estudo sobre a constitucionalidade do decreto. Encontramos, ainda não terminamos, que ele é grande, algumas inconstitucionalidades, né? Eu tenho conversado com o ministro Onyx, mas sem dúvida nenhuma aquilo que foi inconstitucional do decreto de armas, ou nós vamos dialogar com o governo, que é o que nós queremos, né, para que o governo possa compreender que entrou nas atribuições do Congresso Nacional, ou vou ter que votar um dos 8, 9 projetos de decreto legislativo. A todo momento, a reunião da Comissão de Segurança Pública tinha que ser interrompida. Se começar a desvirtuar, a gente é obrigado a suspender a sessão. Se não tiver como controlar, é obrigado a interromper a sessão. E nós não queremos isso. O ministro chegou a pedir que os parlamentares o tratassem com mais cordialidade. Na verdade, nós respondemos a qualquer pergunta. Eu acho que eu pediria que fossem mais cordiais, né? O senhor fala da agressividade, não. São perguntas que incomodam o senhor. O senhor deveria enfrentá-las, mas o senhor não as enfrenta. Fica aqui minha repulsa aos ataques pessoais. Quero pedir a Vossa Excelência desculpas em nome dos parlamentares aqui, imorais e sem ética, que têm usado
o microfone para atacar Vossa Excelência e nosso presidente. O pacote anticrime, como estão sendo chamadas as 3 propostas legislativas apresentadas pelo ministro da Justiça à Câmara no início do ano, também ficou no centro do debate. Uma das medidas sugere que, em caso de excesso da ação policial, por medo, surpresa ou violenta emoção, o juiz do caso pode reduzir a pena pela metade ou deixar de aplicá-la. Esse ponto foi bastante debatido na audiência pública. A Polícia do Rio hoje está matando 7 pessoas por dia oficialmente. O senhor acha esse número pequeno? Acha pouco? Esse pacote de medidas é sim uma nova perspectiva na luta contra o crime, é uma possibilidade, a esperança de devolver a milhões de brasileiros a perspectiva, a possibilidade de viver num país realmente seguro. A gente se pergunta se há uma motivação deliberada por parte do senhor para que o agravamento do genocídio da população negra se dê no nosso país. Quem mais é vítima da criminalidade violenta organizada é a população vulnerável. E o projeto ele vai trabalhar para diminuir isso. As políticas aqui do Ministério, ao contrário do que a senhora disse, são para reduzir a criminalidade. E a criminalidade vem reduzindo. Quando esses índices reduzem, os principais beneficiados é essa população mais variável. Na CPI do BNDES foi ouvido o procurador da República, que esteve à frente das investigações envolvendo a JBS e a concessão de empréstimos do banco à empresa. O procurador quer que a JBS devolva 5 bilhões e 600 milhões de reais aos cofres do BNDES. O procurador da República, Ivan Cláudio Marques, atuou em várias investigações sobre o BNDES, envolvendo operações de financiamento e capitalização de empresas. No momento, ele é responsável apenas pela operação que investiga a compra de participação acionária na empresa de carne JBS com recursos do BNDESPAR, subsidiária do BNDES. O procurador rebateu o argumento dos presidentes do banco de que esse negócio não deu prejuízo ao BNDES. No caso da JBS, o prejuízo causado ao BNDES de forma atualizada foi apontado em 1,86 bilhão de reais. A gente solicita esse valor e mais 2 vezes esse valor de ressarcimento, então no total de 5,6 bilhões. As declarações que ele deu hoje aqui na CPI são fundamentais para a gente poder caminhar nas responsabilidades que precisamos apurar aqui na CPI, daqueles que usurparam dinheiro público e se utilizaram do BNDES para poder fazer as grandes negociatas internacionais que nós tivemos aqui, seja na JBS, seja na empresa Odebrecht e tantas outras que participaram de contratos importantes como Cuba, Venezuela, países africanos. A CPI ouviu também Fernando Vitor dos Santos, que foi superintendente de operações da Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação. A empresa, já extinta, tinha participação de bancos estatais e privados e dava garantia às operações em que o BNDES financiou obras de engenharia no exterior. Vários deputados questionaram o depoimento do Executivo, inclusive o relator da CPI. Nós ouvimos uma resposta aqui que, às vezes, esses relatórios eram apenas protocolares. E, enfim, uma situação bastante grave. E você vai ver daqui a pouco, na revista da Câmara. Oposição obstrui votações no plenário por causa do corte de 30% no orçamento da educação. Apesar do protesto, foi aprovado o projeto que prorroga benefícios fiscais para entidades religiosas e beneficentes. Aprovado, o relatório final da Comissão Externa sobre o desastre em Brumadinho traz sugestões para aperfeiçoar a Política Nacional de Segurança de Barragens e a reparação de danos do setor. É só um instante. A oposição obstruiu os trabalhos do plenário por causa do bloqueio de 30% do orçamento das universidades federais proposto pelo governo. Mesmo assim, os deputados aprovaram um projeto que estende benefícios fiscais a igrejas e entidades beneficentes. Dini Moraes mostra como foi.
Eu vou começar falando para vocês do projeto de lei que prorroga por 15 anos benefícios fiscais dados pelos estados a templos religiosos e a entidades beneficentes de assistência social. Enfim, templos de qualquer religião, de qualquer crença e entidades como a Paz, Pestalozes, Santas Casas de Misericórdia. Isso é basicamente desconto de ICMS. Esses descontos variam de estado para estado e de entidade para entidade também. Elas tinham já direito a esses descontos até o final do ano passado, mas como não tiveram esse benefício prorrogado, assim como outros setores da economia tiveram, tipo o agropecuário, o portuário, o comércio, elas acabaram ficando de fora e acabaram perdendo esse desconto. E as contas acabaram aumentando, obviamente, a partir desse ano, né? O que esse projeto quer justamente reverter. Na prática, dá desconto nas contas para desafogar os caixas dessas instituições. A gente foi conversar com algumas delas justamente para ver qual é o impacto. Dá uma olhada. Garantir esse tipo de benefício realmente fortalece a prática já desempenhada por organizações religiosas. Da isenção de ICMS para as instituições filantrópicas chega numa ótima hora, vai nos trazer um alívio de caixa muito grande. No mínimo, aí eu estou te falando de R$ 9.000, isso nos auxilia na alimentação das pessoas com deficiência, na compra de insumos, na manutenção da instituição. Essa proposta foi aprovada por 382 votos a 6 e agora ela seguiu para o Senado. A outra aprovação aqui foi uma medida provisória que transfere a Junta Comercial do Distrito Federal para o governo do Distrito Federal. Para as pessoas, aumentaram as taxas. Por exemplo, para você abrir um registro de MEI, que é aquele microempreendedor individual, aquela pessoa que trabalha por conta própria, né? Antes era R$30 e agora está R$160. Mas se por um lado aumentaram as taxas, a promessa é que encurte o tempo que a pessoa precisa para abrir ou para fechar uma empresa. A promessa também é de redução de burocracia e aí melhora dos serviços para a população. Essa medida provisória também já foi aprovada pelo Senado e agora segue para a sanção presidencial. Mas as votações demoraram pra caramba. E por que demoraram tanto assim se tinha acordo? Por causa da obstrução dos partidos de oposição. É por causa dos cortes anunciados pelo governo federal na educação. Eu fico por aqui, até a próxima. Foi aprovado na quinta-feira o relatório final da comissão externa sobre o desastre em Brumadinho. O texto do deputado Júlio Delgado traz 9 sugestões para aperfeiçoar a Política Nacional de Segurança em barragens, o licenciamento ambiental, os tributos e a reparação de danos do setor. O texto inclui sugestões para endurecer a legislação da mineração. São 8 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição. A PEC, que aponta para a necessidade de se alterar alíquotas da Lei Candir para minerais metálicos e acaba com a isenção de cobrança de ICMS dos produtos derivados da mineração, foi um dos motivos do voto em separado do deputado Lucas Gonzalez. O deputado também discordou da decisão do relator de concentrar a fiscalização de empreendimentos mineradores no IBAMA, em Brasília. Menos Brasília e mais Brasil é o município, é o estado que tem condição de fiscalizar a atividade de mineração e outras atividades que ocorrem lá no município. Delegando ao IBAMA, que hoje ele licencia um pequeno empreendimento de exploração de areia e deixa ele licenciar um grande empreendimento para um grande empreendimento minerário. Agora, o próximo passo é buscar a assinatura dos líderes de partidos na Câmara para que os projetos sejam votados no plenário em regime de urgência. No caso da PEC que altera a Lei Candir, o caminho é outro. Vai ser necessário a criação de uma comissão especial para analisar o tema, já que é uma proposta que modifica a Constituição. Outros 2 ministros de Jair Bolsonaro estiveram aqui na Câmara na semana que passou. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, o ministro Marcos Pontes afirmou que só tem dinheiro para pagar bolsas do CNPq até setembro.
Entre as principais iniciativas do Ministério, Marcos Pontes destacou o programa Ciência na Escola. Lançado em abril, o programa disponibilizou R$100 milhões para instituições de ensino fundamental e médio apresentarem projetos de estímulo à ciência. A gente precisa motivar essa garotada para as carreiras de ciência e tecnologia, mostrar que ciência e tecnologia está no dia a dia. E é interessante que quando a criança começa a trabalhar com projetos, aprendizagem por projetos, né, ligados à ciência e tecnologia, quando você liga ali, seja radioamador, seja uma robótica, seja foguetes, aerodinâmica, seja lá o quê, mas esse trabalho em grupo, aquilo lá também melhora o trabalho, vamos dizer assim, a parte interpessoal. O momento mais preocupante da fala do ministro foi a respeito do pagamento das bolsas do CNPq. Segundo Marcos Pontes, há um bloqueio de 42% no orçamento da pasta que ameaça o pagamento das bolsas de 76 mil estudantes e pesquisadores já a partir de setembro. O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência também destacou o contingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico. Nossa preocupação nesse momento é reverter esse quadro, por isso estamos no Congresso Nacional, para que a comunidade científica mostre a imensa preocupação que nós estamos tendo com esse quadro de recursos muito baixos e que comprometem o futuro e a soberania do país. Nós vamos montar um grupo de trabalho direto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para poder fazer leis e facilitar com que a gente possa ter no Brasil um país que gere conhecimento como os países desenvolvidos. Só a educação pode fazer um país forte, um país seguro, um país próspero. Também esteve na Câmara o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele disse que o governo vai fazer contratos mais longos para evitar o desabastecimento de medicamentos no Sistema Único de Saúde. E também pediu a atenção do Congresso sobre a adesão às campanhas de vacinação. Os deputados questionaram problemas que exigem atenção imediata do governo, como falta de medicamentos de uso contínuo, vacinação, manutenção das UPAs e do SUS. É algo que você tem que enfrentar com a ciência, com a verdade, dando para as pessoas a exata noção que o seu direito individual, quando se vacina ou não se vacina, ela também tem um direito coletivo. Você, quando coloca um filho seu na escola, e ele está na fase de construir a sua memória imunológica, é um direito seu também como pai saber se todas as crianças que estão ali estão vacinadas. O ministro, que já foi integrante da Frente Parlamentar da Saúde, acredita que o diálogo com os parlamentares é fundamental para avanços no setor. Num ano em que o orçamento passa a ser realizado por essa casa, que ganha agora a prerrogativa de determinar quais serão os recursos da saúde, e isso passa a ser agora uma prerrogativa dos parlamentares, é fundamental uma frente parlamentar da saúde forte. Precisamos sempre melhorar a gestão, mas garantir os recursos necessários para fazermos frente a todas as demandas da saúde. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet, no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Até a próxima. Tchau!